Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Outro dia eu estava vendo esses vídeos de internet, o Tiago Martins respondendo perguntas dos internautas, e alguém fala, mas o justo não seria que todo mundo fosse para o inferno? Aí ele fala, é claro que sim. Essa é a justiça, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, pela justiça dele, todos nós deveríamos ir para o inferno, né? Mas pelo seu amor, ele não deixa que isso aconteça. Como ele não pode contrariar a sua própria palavra, ele não pode deixar de ser justo, porque seria injusto, né? Um assassino não ser preso, seria injusto um ladrão não ser preso, né? Seria injusto um político corrupto, seria não, é injusto, um político corrupto não ser destituído de suas funções e ser preso, porque não basta ele perder o cargo, ele tem que ser preso, porque corrupção é crime, né? Isso não é justo. Um juiz que recebe os fatos, as provas, conclui que a pessoa é culpada e não aplica a pena, é um juiz injusto. Então, Deus pegou o nosso caso, abriu o nosso prontuário, se certificou de que realmente todo mundo era pecador, né? E ele, portanto, não poderia deixar de aplicar a pena. E como ele é justo, a pena tem que ser aplicada. Mas como ele é misericordioso, ao invés de aplicar a pena em nós mesmos, ele aplica a pena no seu filho, né? Então, na cruz se manifesta não só a misericórdia, mas também a justiça de Deus, né? Porque pela misericórdia ele simplesmente poderia abonar a gente do nosso pecado e dizer, vamos passar uma régua, né? Jogam os panos quentes aí em cima de tudo, eu vou esquecer que vocês me traíram e está tudo resolvido, né? Isso seria a misericórdia dele, apenas. Mas ele não é só misericordioso, ele é misericordioso e justo. Então ele não pode deixar de punir o mal. E aí, pela sua misericórdia, ao invés de punir o mal em nós, puniu o mal em seu próprio filho, o único que não tinha pecado. E por causa disso, nós agora somos justiça de Deus. E como Deus não faz nada pela metade, foi o que ele fez. Começou tudo do zero, né? Destruiu a nossa personalidade decaída e reconstruiu a nossa personalidade santa, né? Nós não estamos completamente... Nós já somos é ótimo. Nós já somos santos, mas não estamos completamente santificados, né? E nós começamos a falar isso na semana passada, sobre justamente a percepção que a gente tem dos cristãos por causa disso, né? Se as pessoas são novas criaturas, porque às vezes a gente vê não cristãos que são moralmente mais ajustados do que pessoas que se dizem cristãs, né? Aí a primeira conclusão que a gente chegou, que ele mostra aqui, é que, primeiro, esse julgamento é justo e é razoável em um certo sentido, mas não em outro. Num sentido mais imediato, né, de fato, a gente espera que os cristãos sejam pessoas melhoradas, né? Como o texto... Bom dia, irmã, tudo bem?
Como Paulo acabou de dizer, né? Não fomos nós que fizemos isso, mas foi Deus que fez isso em nós. Então, espera-se que, pelo agir de Deus em nossas vidas, nós sejamos pessoas melhores, de fato. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: se uma pessoa se diz cristã e não houve nenhum tipo de mudança em sua vida, a gente tem que pensar se algo de errado, algo de, né? Algo de errado não está certo. A gente tem que questionar realmente, né? E a gente viu também, não sei se eu li na semana passada, o texto em que Jesus vai procurar figo na árvore, a árvore não tem figo, e parece que ele é cruel, né? Porque não era a época de ter figos. E ele amaldiçoa a árvore e a árvore morre. A figa brava, né? E aí a gente chega na seguinte conclusão, né? Se conhecerá a árvore pelo fruto. Uma figueira não pode dar uvas, uma videira não pode dar figos. Então espera-se que os cristãos manifestem o fruto do Espírito. E é interessante essa questão do fruto do Espírito, né? Porque normalmente eu, pelo menos, falava muito antes os frutos do Espírito. E aí você é uma árvore sortida, né? Dá o quê? Ah, tem um pouco de manga, tem um pouco de tangerina. Não é assim, né? Só tem um fruto. Se só tem fruto, quer dizer que você não pode ser paciente e, hã? E não ser bondoso, exatamente, né? Não exercer misericórdia, ou pode exercer misericórdia e não ser perseverante, né? Então é um fruto só, de modo que espera-se que os cristãos tenham aquelas características descritas por Paulo. A segunda coisa que não faz sentido, a primeira crítica faz sentido, que é essa, né? A segunda crítica que não faz sentido é que a gente não pode julgar a pessoa pelo estado em que ela está hoje, sem ter acesso ao estado em que ela estava antes. Então, o que se espera é que o cristão seja melhor do que ele era antes, porque é um processo gradual. A gente só vai atingir a santificação quando o corpo for glorificado, quando Jesus Cristo voltar para resgatar e restaurar, resgatar a sua igreja e restaurar a criação, né? Então, até lá, nós temos que ser melhores a cada dia. O fato é que algumas pessoas já começam na frente, né? E outras pessoas, né, por diversas circunstâncias, começam mais atrás. Então, esse processo de santificação e de melhoramento, principalmente de melhoramento moral e melhoramento relacional, né? Na forma como você se relaciona com as outras pessoas, isso tem que ser visto em comparação ao estado em que a pessoa está. E nisso, nem sempre a crítica faz sentido. Às vezes a crítica é irracional. Você quer que a pessoa tenha uma história de vida completamente depravada, completamente distorcida, e da noite para o dia, né, ela já seja a irmã Dulce ou a Madre Teresa de Calcutá, né? Uma pessoa que viveu numa família de criminosos em que todo mundo roubava, né? Da hora para noite, óbvio, ele sabe, ele passa a perceber que o roubo é errado, né? Mas ele vai passar por um processo que nem sempre, ou na maioria das vezes, não é um processo tão abrupto, né? Algumas situações, é óbvio, né? Algumas situações, sim. Por exemplo, nesse caso específico, não foi um bom exemplo, né? O cara que não roubou, ele obviamente tem que saber que não pode roubar mais. Mas, mas ele vai passar por lutas, né? E aí a gente terminou aqui, a gente leu esse ponto 1, né? Em primeiro lugar, a situação do mundo é mais complexa do que isso. Pois é, eu tenho. E eu continuo, terminar logo de ler o próximo capítulo, que já é muito, eu falei, vou ler alguns dias só, e aí, bora, bora começar, né? Pessoas bondosas ou novas criaturas. Ele estava mesmo falando sério. Aqueles que se colocam em suas mãos vão se tornar perfeitos, assim como ele é perfeito.
perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza e em imortalidade. A mudança não será completada nessa vida, pois a morte é uma parte importante do tratamento. E ninguém sabe com certeza até onde a mudança terá avançado antes de a morte de qualquer cristão particular ocorrer. Acredito que esse seja o momento certo de considerar uma questão que é levantada muitas vezes. Se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são obviamente melhores do que os não cristãos? O que está por trás dessa questão é, em parte, algo muito razoável e, em parte, algo absolutamente irracional. A parte razoável é a seguinte: se a conversão ao cristianismo não promoveu o aperfeiçoamento nas ações externas de uma pessoa, se ela continuar sendo tão esnobe, maldosa, invejosa ou ambiciosa quanto era antes, então imagino que precisamos suspeitar de que a sua conversão foi amplamente imaginária. E após a conversão original de alguém, toda vez que se pensa que ele teve um avanço, é esse teste que se deve aplicar, ou seja, como ele está hoje em relação a como estava antes de se converter. Sentimentos nobres, novos insights e maior interesse pela religião não significam nada se não melhorarmos nosso comportamento real, da mesma forma que se sentir melhor quando se tem uma doença. Não quer dizer muita coisa se o termômetro mostra que sua temperatura ainda está subindo. Eu me lembrei aqui de dois exemplos importantes da Bíblia: Elimas, o mágico, e Zaqueu, o publicano. Né? Zaqueu teve encontro com Jesus, verdadeiro, genuíno, e ele recebeu um milagre na sua vida, o milagre mais importante de todos. A sua, o seu caráter foi completamente modificado naquele jantar, naquela noite. Ele mudou radicalmente o seu comportamento. Não era nenhum crime ser publicano, né? Não era nenhum crime ser cobrador de impostos. Temos muitos irmãos nossos que trabalham na Receita Federal, inclusive. Naquela época, o publicano ele era odiado por dois motivos. Primeiro, porque ele era alguém do povo cobrando dinheiro para o invasor, para o dominador. Né? Então, Zaqueu, assim como Mateus, né? Cobrava dinheiro do seu próprio povo e repassava o dinheiro para o Império Romano, né? Do governador, no caso, Pôncio Pilatos. Ele tinha direito a uma porcentagem pelo seu serviço e normalmente os publicanos ganhavam uma quantidade boa de dinheiro. O fato é que, além de ser odiado por isso, por ser enxergado como um traidor, os publicanos ainda usavam a força do império para cobrar indevidamente imposto, né? Isso acontece ainda hoje, né? Por exemplo, você paga IPVA, mas também paga pedágio. Dois impostos com o mesmo fim. Mas é legalizado. Naquela época era ilegal, mas ninguém fazia nada. Ele tinha força. Ele tinha a força do império, o cara devia R$ 1, ele cobrava 2, 3, né? Ficava com os R$ 2 a mais, e daquele R$ 1 ele ainda pegava a postagem para passar para o império. Naquele momento exato em que ele se converte, ele diz a Jesus: ó, eu vou restituir tudo o que eu roubei. 5 vezes mais. É 5 vezes, né? Acho que é. Não sei se a conta fecha, não. Né? Porque. E é para a conta não fechar mesmo, né? Porque ele reconhece a sua iniquidade e ele diz: eu preciso, né, de restituir a justiça. Né? E 20, 30, 40% a mais que eu tomei de uma pessoa, aquilo pode ter provocado a pobreza daquela pessoa, a extrema. A pessoa já era pobre, imagine eu tirar até o que ela não tinha, né? Provavelmente teve que vender um filho, literalmente, né? Para conseguir se manter. O outro caso é o de Elimas. Elimas viu os apóstolos fazendo milagres e prodígios e ele se junta ao grupo, né?
E ele se comporta como qualquer crente. Lá vai, né, para as reuniões do PGM, talvez tenha até entrado no Ministério de Louvor e tal, de vez em quando até dá uma palavra, pede uma oportunidade, dá uma palavra, né? Mas Elimas não se converteu. Ele achou massa aquilo tudo, né? Coisas novas, ele queria entrar naquele mercado, aquilo ia ser bom para a carreira dele, né? Mas ele não tinha se convertido. Depois ele chega para os apóstolos e diz: ó, isso aí que vocês estão fazendo, como é que faz? Me ensina aí, né? Eu pago a vocês por isso. E isso é um reflexo, né? Tudo que está na Bíblia é para estar escrito aos Tessalonicenses, né? Toda a escritura é boa para instruir o homem, né? Então esses dois exemplos mostram bem o que é que Lewis está falando aqui. Ó. Se a pessoa continua sendo, né, a mesma coisa que era antes, intimamente, não adianta ele ter mudado os seus aspectos externos, né? Ele agora se veste de terno e gravata e tal, pintia o cabelo, toma banho. Não adianta mudar o seu comportamento externo se intimamente, né, as suas motivações continuam as mesmas de antes. Antes ele ia para um lugar porque tinha interesse em ganhar dinheiro. Agora ele vem para a igreja porque tem interesse em ganhar dinheiro. Não mudou nada, né? Ou seja, algo de errado não está certo. Nesse sentido, nesse sentido, o mundo externo está bem certo em julgar o cristianismo pelos seus resultados. Então, a gente tem que fazer a meia-culpa. Boa parte das críticas que os cristãos recebem, né, são justas, porque é o cristianismo que as pessoas estão mostrando para o mundo. A questão é, esse é o cristianismo puro e simples, esse é o cristianismo verdadeiro, isso que está sendo mostrado na mídia, pelo que a gente tem estudado até agora, não, né? Mas é o que as pessoas que não conhecem o cristianismo estão vendo. E aí você tem dois tipos de críticos, né? O crítico razoável, que é aquele que julga pelo que vê, né? Pelo menos. E o crítico desonesto, que é aquele que sabe que não é assim, mas usa isso para poder criticar. Cristo nos disse para julgarmos pelo resultado. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, ou conforme dizemos, trata-se da prova dos nove. Alguém já fez prova dos nove aqui, fora. Quando nós cristãos nos comportamos mal ou falhamos em nos comportar bem, estamos fazendo com que o cristianismo seja desacreditado diante do mundo externo. As memórias dos tempos de guerra nos dizem que a conversa descuidada custa vidas. Mas é bem verdade também que as vidas descuidadas custam conversa. Por que uma conversa descuidada custa vida em tempos de guerra? Está falando da guerra. Por que uma conversa descuidada custa vida? Ele tá lá batendo papo, deve não ser a sua posição. Ele diz, Exatamente. É a inteligência que ganha a guerra. Não é necessariamente a força do exército, mas é o que você sabe sobre o exército inimigo. Quem não leu A Arte da Guerra, leia. Né? Só para ilustrar isso, tem uma cena de Band of Brothers, que é uma série da HBO, sobre a companhia Easy, que era uma companhia de paraquedistas. Eu já comentei sobre eles aqui. E tem uma batalha terrível, a Batalha de Bastogne, da Bélgica. E eles estão assim, na frente de batalha, na linha de frente, né? E durante o inverno, então temperaturas baixíssimas. Os comandantes tinham ordenado que eles não fizessem fogueiras. Aí tem dois soldados que não aguentam de tanto frio, pega uma fogueirinha, bota atrás da pedra, né? E começa a se aquecer lá.
Aí o tenente chega, dá um esporro nele, vocês são malucos, quer matar todo mundo, daqui a pouco os morteiros começam a cair. Né? Quer dizer, uma fogueirinha que, né, para dar um pouquinho de conforto, denunciou a posição da tropa, os alemães do outro lado viram, e de noite, né? E aí meteram bomba. Então uma conversinha descuidada pode custar a vida, quer dizer, um descuido que a gente tem na nossa vida cristã, na nossa vida pública como cristã, pode mandar uma pessoa para o inferno, né? A pessoa pode, por isso que a palavra também diz, né? Ai daquele pelo qual vier o escândalo, né? E o que a gente vê muitas vezes é pessoas escandalizando o evangelho. Nossas vidas descuidadas levam à falação e nós damos motivos às pessoas para falar de uma forma que lança dúvidas sobre a verdade do próprio cristianismo. Mas há outra maneira de exigir resultados pelo qual o mundo externo pode ser bastante irracional. Seus integrantes são capazes de demandar não meramente que a vida de cada pessoa melhore depois de se tornar cristã, mas impõem também que, para crerem no cristianismo, teriam de enxergar o mundo todo nitidamente dividido em duas categorias: a dos cristãos e a dos não cristãos. E que todas as pessoas da primeira categoria sejam, em dado momento, mais gentis do que todas as pessoas da segunda. Isso não faz sentido por vários motivos, certo? Então é razoável você esperar que uma pessoa que se diz cristão ou cristã seja melhor do que ela já foi na época em que ela não era cristã, certo? Mas esperar que, de modo geral, todos os cristãos apresentem características superiores, características morais, né, superiores a qualquer não cristão, isso já não é mais razoável e ele vai explicar agora por que que isso não é razoável. Em primeiro lugar, a situação no mundo atual é bem mais complexa do que isso. O mundo não consiste de pessoas 100% cristãs e 100% não cristãs. Na última terça-feira, no nosso PGM lá dos jovens, a gente estava falando sobre um filme, né? No último encontro do mês, na verdade não é o último encontro do mês, no quarto encontro da sequência, a gente fala justamente sobre a influência do cristianismo na cultura. Então, mesmo que a pessoa não seja cristã, essa pessoa está permeada de valores cristãos, né? Aí Mil até falou, mas tem um amigo meu que diz que o cristianismo só veio atrapalhar. Eu falei, Mil, então diga a ele que vai trabalhar no domingo, né? O domingo é um valor cristão, esse judaico-cristão, né? O tirar um dia da semana. Eu estava lendo um texto que diz, o sábado, né? O dia de descanso que virou dia de culto, porque o sábado foi instituído como dia de descanso. Os judeus, pela lei, transformaram em um dia de culto, né? E o domingo, um dia de culto que virou dia de descanso. O artigo falava justamente desse movimento, né? O judeu pegou o dia de descanso e transformou num dia de culto, e a sociedade ocidental transformou um dia de culto em um dia de descanso, né? O domingo era o dia de cultuar dos primeiros cristãos. Era o dia que eles se reuniam e se dedicavam inteiramente à obra. Quando isso se espalha pelo Império Romano e depois por todo o Ocidente, isso aí se transforma até pelo mundo, né? Na verdade, isso se transforma, o domingo se transformou em dia de descanso. Mas isso é só para mostrar uma das influências, né? Do cristianismo na cultura. Fora valores morais, se você pensa em direitos humanos, fora da cultura judaico-cristã, é difícil, muito difícil, talvez impossível, você achar uma cultura anterior à cultura judaico-cristã que valorize a vida como a sociedade ocidental atualmente valoriza. Pelo menos no discurso, né? De que todo ser humano tem direitos inalienáveis.
Se você analisar a história, não é bem assim, né? Quem tem direito é o dominador. O dominado não tem direito nenhum. Quem tem direito é quem tem poder. Quem não tem poder não tem direito nenhum. Toda a cultura antiga, você chegava lá, dominava um povo, estuprava as mulheres, matava os homens, escravizava os jovens. Era assim que acontecia. Não existiam direitos inalienáveis. A pessoa não tinha um direito inalienável à vida, não tinha um direito inalienável à liberdade, né? Isso surge, né, dentro da cultura judaica e é aprimorada dentro do cristianismo, né? No judaísmo, por exemplo, você tem o ano do jubileu em que os escravos deveriam ser libertos, né? Você tinha a obrigação de tratar, pela lei, de tratar bem os estrangeiros, né? Você não poderia maltratar uma pessoa só porque ela era estrangeira, né? E a origem epistemológica dessa compreensão, né, vem da ideia justamente de que nós somos todos iguais, criados à semelhança do Criador, à semelhança de Deus. Repare como você entender, né, que mesmo apesar de todas as diferenças culturais e físicas, você compartilha a mesma natureza divina, muda a perspectiva que você tem a respeito das pessoas. As pessoas deixam de ser meros animais, eu deixo de ser um mero animal que tem o direito de fazer tudo que o meu poder me deixar, e passo a ter a obrigação, né, de exercer o meu poder, na verdade, o poder que eu tiver, em favor da dignidade dos outros. Isso muda completamente a história da humanidade, né? Então, essa é a perspectiva que o cristianismo traz para a sociedade ocidental. E hoje as pessoas não reconhecem isso e nós não estamos também nos lembrando e nem lembrando as outras pessoas. Existem pessoas, uma grande parcela delas, que estão lentamente deixando de ser cristãos, mas que ainda atendem por esse nome. E algumas delas fazem parte do clero, certo? Muitas pessoas que estão deixando de ser cristãs, né? E a direção da igreja está fazendo parte disso. Em parte ele se aplica à nossa sociedade, né? Nossa sociedade está gradativamente deixando de ser cristã, mas ainda é cristã. E infelizmente muitas de nossas igrejas, principalmente aquelas mais visíveis, estão deixando de ser cristãs também. Você passa na porta de algumas igrejas aqui de Amargosa e o que você vê é o retrato do chefe da igreja, que não é Jesus. Repararam isso? Tem lá a foto do apóstolo estampada, né, na fachada toda, tem a foto do missionário, né? Aquilo se chama culto à personalidade. E a única personalidade que tem que ser cultuada em nossos arraiais é a pessoa e a personalidade de Cristo, né? Então, quando a gente deixa de cultuar Cristo para cultuar os nossos líderes ou outras coisas, cultuar o dinheiro, que é o que se faz muito hoje também na maioria dessas igrejas, né? Você está deixando de ser cristão. Você deixou de pregar Cristo e está pregando agora coisas estranhas à comunidade das novas criaturas. Há também outras estão se tornando gradativamente cristãs, embora ainda não assumam esse nome. Há também aquelas que não aceitam a doutrina sobre Cristo completamente, mas que se sentem fortemente atraídas por ele, de modo que são dele em um sentido mais profundo do que elas mesmas conseguem entender. Existem pessoas em outras religiões que estão sendo guiadas pela influência secreta de Deus para se concentrar naquelas partes da religião que estão em concordância com o cristianismo e, dessa forma, pertencem a Cristo sem saber.
um parêntese aí, né, para a gente discutir essas afirmações. Em A Última Batalha, é a última batalha, né, meu? O último livro da série das Crônicas de Nárnia. O mundo acaba, né? Os pé... Não, acho que é o nome do livro. É porque ele tem também outro livro que acho que é a Batalha Final, alguma coisa assim. Bom, o mundo acaba, né? Os Pevensey vão para a verdadeira Nárnia, menos um dos Pevensey, não vou dar spoiler para quem não leu, apesar de que é um livro que tem 70 anos, 60 anos pelo menos, não é spoiler uma altura dessa, né? Um dos Pevensey não vai, né? O pessoal procura lá e cadê ela, né? E é justamente uma dessas pessoas que deixou, né, que gradativamente deixou de se tornar, deixou de ser cristã, né? É um dos quatro, né? Um dos quatro irmãos não vai para lá. E por outro lado tem um Calormano. O Calormano, dentro da mitologia de Nárnia, né? Os Calormanos são o povo inimigo dos Narnianos, né? E dos aliados aos Narnianos. E a descrição é muito parecida com o povo muçulmano, né? O povo, a ideia que a gente tem é aquele povo do Oriente Médio e tal. E o Calormano aparece em Nárnia lá, na verdadeira Nárnia. E encontra Aslan. E ele obviamente fica apavorado de ver Aslan, porque ele aprendeu na cultura dele que Aslan é que era o demônio, né? Tash era o verdadeiro deus e Aslan era o demônio. E aí Aslan pergunta porque ele tá com medo, ele explica isso. Aí Aslan conversa com ele e tal, e uma hora Aslan diz assim, ó, é impossível você ter feito o bem verdadeiramente em nome de Tash, porque tudo que vem de Tash é maldade. Da mesma forma que é impossível alguém fazer o bem em meu nome, porque tudo que vem... Oh, exato. É impossível alguém fazer o mal em meu nome, né? Porque toda a bondade parte de mim. Então, toda vez que você fez o bem genuinamente e você seguiu genuinamente o que era correto, o que era aceitável, mesmo que você tenha feito isso em nome de qualquer outra pessoa, na verdade você estava fazendo em meu nome, né? Dentro da ortodoxia cristã, ó, primeira coisa, né? Todo cristão ortodoxo é exclusivista, certo? O que é que isso significa? Significa dizer que somente por intermédio da graça de Cristo se tem acesso à salvação, né? Você não pode ser salvo se você não receber a graça de Cristo. O universalismo, né, que é a ideia de que no final todo mundo vai ser salvo, não são ensinamentos tradicionais apostólicos da igreja. A igreja não ensina isso, não ensina que todo mundo vai para o céu, né? Ensina assim que todo mundo iria para o inferno, mas a graça que é manifesta por meio de Jesus, né, do sacrifício de Jesus, né, permite que aqueles que o recebem, né, possam ir para o céu. Mas dentro, né, desses cristãos existem duas categorias. Uma é ainda chamada de exclusivista e a outra é chamada de inclusivista. Os exclusivistas pensam ao pé da letra, né? Se eu não chegar para Caleb e falar, Caleb, só Jesus salva, e Caleb dizer, proferir, né? Alguns inclusive acreditam que precisam proferir com a boca. Se Caleb não proferir com a boca, eu creio que Jesus, né, e recebo ele, alguns preferem dizer aceitam, eu prefiro dizer receber, né? Eu recebo ele como o meu único. Se não acontecer isso com Caleb, né, mesmo que Caleb tenha todas as características de uma nova criatura, ele vai para o inferno. Diga lá ele, Caleb, porque
No bom baianês, lá ele anula toda. Uma aluna minha até mandou para mim. Artigo 1º do capítulo. Dizer lá ele. Anula. Já os inclusivistas, que é a outra categoria, e ao longo da história da igreja sempre existiram exclusivistas e inclusivistas, pelo menos a igreja moderna, eles continuam acreditando que somente por meio da graça de Jesus Cristo as pessoas vão para o céu. Mas algumas pessoas recebem essa graça sem necessariamente ter ouvido isso de alguém, né? Eu já dei um exemplo. Valeu, Radinho. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você vai para o céu. A de uma tribo na Birmânia, né? Que quando os missionários chegaram lá para falar, o líder religioso da tribo já esperava eles, né? Isso acontece o tempo todo, não. Eu conheço a história também de um ex-missionário que se tornou ateu porque foi a uma tribo indígena, eu acho que também na Ásia, e chegou lá nessa tribo, não havia, segundo o relato dele, não havia nenhum tipo de crença religiosa, né? Segundo ele, inclusive o próprio dialeto, na época ele era estudante de letras, ele é americano, esse cara, o próprio dialeto das pessoas não incluíam, dialeto não, o idioma, né? A própria língua que a tribo falava, não incluía verbos que representavam eventos do futuro e nem do passado. Eram coisas, eles sempre estavam relacionados com o presente, né? Porque eles não acreditavam em nenhum tipo de transcendência e nada disso. E aquilo fez ele pensar esse seria o estado natural do ser humano, não ter religião. E, portanto, a ideia que ele tinha de que a religiosidade era algo natural dada por Deus, ele perdeu, deixou de ser cristão, se transformou em ateu por causa dessa experiência, né? Não sabe dessa comunidade, né? Que talvez seja a única relatada na história, né? Então, o que é que os inclusivistas acreditam? E dentro dos inclusivistas existem vários tipos, né? Vários tipos, várias nuances de inclusivismo, né? Os inclusivistas, que é o caso de C.S. Lewis, ele acredita que mesmo que a pessoa não ouça a palavra, a graça pode ser revelada diretamente a ele, como no caso do exemplo da Birmânia, né? Que é o caso do Calormano que ele está lidando. O Calormano ele foi alcançado pela graça. Ele não conhecia os nomes, né? Quando ele fala isso, ó, quando você fala em nome de Tashi, na verdade você está falando Jesus. Ele não conhecia Jesus porque ninguém falou para ele de Jesus. Aquela tribo não conhecia Jesus porque ninguém chegou e leu a Bíblia e disse, ó, o nome dessa pessoa, né? Para trocar em mil, o nome dessa pessoa que vocês adoram e que vocês têm como único Criador e Salvador. Exato, ao Deus desconhecido. Essa pessoa aqui, ó, esse Deus é Jesus, né? E explicou os detalhes. Ele é um, mas é três. Aí acho que nessa hora o pessoal começou a ficar um pouco confuso. Ele é um, mas é três, né? Ele é o pai, mas também é o filho, né? Ele foi, mas está aqui. E explicou os detalhes, né? Aí dentro dos inclusivistas você vai ter pessoas que, por exemplo, acreditam, né, que alguém, que é o que ele fala, vai falar aqui, alguém dentro do budismo descobre Jesus. Porque isso é uma crença pessoal, algo que eu tenho visto no que eu tenho lido sobre outras religiões. Em cada religião, as religiões, na verdade, são aquelas imagens distorcidas da religião verdadeira, do princípio eterno. São imagens distorcidas. Cada uma vai ter um elemento do cristianismo, né? O espiritismo, por exemplo, vai focar nas obras. Tiago diz, ó, sem fé ou sem obras, não há prova de sua fé, mas não é a obra que salva. Aí eles pegam esse recorte, né, de que a fé está associada com as obras e acabam atribuindo às obras a própria condição de salvação.
Se você for para o hinduísmo, você vai ter o Trimurti, que são os três deuses da criação, né, do hinduísmo. Então você vai ter isso tudo. No monismo oriental, tudo é uma coisa só, né? E os cristãos dizem, nós somos um com o Criador, né? Então alguns inclusivistas, né? A pausa é grande porque eu acho que é necessário. Alguns inclusivistas creem nisso, né? Creem que a pessoa pode receber isso e que isso é relativamente comum, né? Algumas pessoas usam inclusive o texto de... Tudo bom, Chiles? Andrei, esse menino. Alguns usam inclusive o texto de Apocalipse quando diz que todas as tribos, né? Todas as tribos e nações virão se render ao Cordeiro, né? E ele diz, tem tribo que desapareceu sem que nenhum cristão tenha chegado lá. Então tem uma tribo nos Estados Unidos, eu esqueci o local, mas um dos últimos episódios de Arquivo X se passa nessa região. Quem nunca assistiu Arquivo X não pode usar camisa de nerd, viu? Tem que... Você já assistiu, Bel? Tire suas camisas, vou esconder até você terminar de assistir. Então ele diz assim, ó, como é que todas as tribos, tudo bem que ele está interpretando ao pé da letra, né? Tem um literalismo aí que é complicado. Como é que todas as tribos vão se apresentar e se curvar diante do Cordeiro se algumas tribos e nações desapareceram, né, sem que o evangelho fosse pregado? Outras pessoas... Diga. Lá em Jeremias 6, 16, né? Quando Deus fala para assim diz o Senhor, põe-se nas encruzilhadas de ele, pergunta pelos caminhos antigos, pergunta pelo bom caminho, esse caminho, que até eles tinham se perdido. Exatamente. E o povo antigo conhecia. Porque assim, é uma concepção que eu tinha, né? Não, Deus se revelou para o povo hebreu. Mas se você observar bem, o que é que acontece com Abraão? A quem é que ele entrega o dízimo? O princípio do cenário dos antigos deve conhecer esse princípio. Ou seja, não são coisas estabelecidas, mas são princípios eternos. Que estão presentes. Exatamente. O sogro de Moisés era sacerdote do Deus eterno dentro da tribo de Midian, dentro do povo de Midian, né? Mas Deus tinha se revelado para quem? Para Moisés, que era do povo hebreu, né? Mas Jetro era sacerdote de Jeová, mesmo sem saber talvez que é o mesmo cara que falou com Moisés na sarça ardente. Mas Jetro era sacerdote, né? Matusalém era sacerdote Não, Matusalém não, Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote de Deus vivo, é quem recebe o dízimo de Abraão em nome do Deus vivo, em nome do Deus eterno, né? Não, é citado em Hebreus, exatamente. Então o que acontece? Dentro do inclusivismo, por exemplo, se inclui quase todos os arminianos, praticamente todos os arminianos e uma parte dos reformados, né? Como a gente está no meio, a gente se inclui de certa forma. Por exemplo, nós cremos que crianças que morrem na infância vão para o céu, né? Mas se você observar, pela própria palavra, elas nasceram em pecado. O que é que Davi diz? Em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Normalmente a gente associa isso que a mãe dele pecou quando estava fazendo sexo com o pai dele. Não é isso. O sexo da mãe dele com o pai dele não tem problema, é completamente santo. Agora, ele está dizendo, quando a minha mãe me gerou, ela já me gerou um pecador. Então a criança já nasce em pecado. Está no gene. Exatamente, a criança já nasce pecadora, já nasce em pecado. Um ultra calvinista vai dizer, ó,
que os ultracalvinistas tá nessa categoria dos exclusivistas, né? Os ultracalvinistas vão dizer, ó, a criança que morreu na infância não tinha sido eleita. Então ela morreu e foi para o inferno. Isso, eles estão certos, eles estão errados? Eu acho que estão. Eu tenho como provar que estão? Não. Eu acho que estão, né? Enfim, só para mostrar esse panorama, né? E para dizer ó, que não é porque necessariamente ele está dizendo, né, escrevendo dessa forma, a gente não pode esquecer que ele está apresentando uma introdução ao cristianismo, provavelmente para pessoas que não têm conhecimento. E ele está fazendo isso a partir do ponto de vista dele, daquilo que ele crê, né? Então, quando ele diz assim, o budista pode encontrar, não é que necessariamente o cara vai continuar praticando tudo o que o budismo diz. Mas é que se a graça alcançar ele, ele vai abandonar tudo aquilo que não é proveniente da graça. E mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Jesus e da graça de Jesus, ele vai ser movido pela graça a se comportar como alguém que está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Né? Mesmo que ele não tenha ouvido falar o nome. Né? Então ele está servindo a Aslan, mesmo que ele chame Aslan de Tash. Essas religiões estão completamente fora. Deus vai selecionar muita gente para ali dentro, porque tem muita gente que segue de coração. Esses dias, não, 2, 3 anos, está acontecendo. Novas carismáticas. Tem uma vida de oração, tem jejum. O pastor Williams fala muito de uma amiga dele que ele tem. Sim, ela também. Né? Nessa pegada aí. Eu sei, cara. Você vê, tem um amor por Jesus grande e tem resistência aos ídolos de lá de dentro. Permanece na Pela tradição. origem lá dentro e tal. Mas eu creio que lá, e essas pessoas, elas alcançam muita gente de lá que a gente não tem acesso. Né? Assim, eu acho difícil, no mundo globalizado hoje, fora da tradição cristã, porque o catolicismo romano ainda está dentro da tradição cristã, né? Fora da tradição cristã, um mundo globalizado, né? A pessoa ouviu falar de Jesus e continuou, mesmo que com toda a piedade, dentro de uma religião não cristã, eu acho complicado perceber isso. Talvez pelo acesso à informação, exatamente, né? Mas eu também não descarto, né, essa possibilidade, né? A própria palavra diz que nos últimos dias as pedras clamarão, né? E se não tiver quem fale, né? Vai ter uns lá dentro que vão. Em algumas situações, o que aconteceu com Lutero, né? Foi uma epifania. Ele teve. Ele mesmo, inserido naquele contexto, ele tem uma iluminação, né? É aquilo que é. Pastor nunca mais. E sabia que eu aprendi naquele dia, nunca mais eu esqueci também. É. Então, Ele pelo grande amor, ele vai. Deus se revela àquela pessoa e é por isso que eu sempre digo que a gente só pode imaginar para onde a pessoa vai depois que morre, mas certeza mesmo a gente. Um nome que ele foi. Aquela igreja de São Mormon. Os mormons.
ele foi por muitos anos e eu esqueci o nome que dá, mas é como se fosse catequese deles. Ele foi professor de escola bíblica lá, né? E estudou muito, se dedicou muito ao ministério e fazia estudos, né? Era muito responsável, porque não é qualquer um que faz. É, Protocolo. tem uma hierarquia bem definida. Passou aqueles rituais que são, alguns até são, não digo secretos, mas padrões. E ele já dá aula num tipo uma escola nos Estados Unidos. Como se fosse um seminário, não era de seminário. Uma escola, ele dava aula de religião e era nos princípios. E ele começou ele casou, começou a estudar a Bíblia para dar aula. E nesse estudar a Bíblia, porque era uma escola secular, então ele não podia entrar com o livro Dos mormons. Então ele começou a pegar uma Bíblia e começou a ver para jogar o conhecimento dele na Bíblia e dizer que estava dando um de religião. Né? Nos Estados Unidos, anteriormente as escolas cristãs, e nisso ele começou a ser confrontado. Aí ele chamava a mulher e fazia perguntas, não dizia exatamente. O que você acha disso e disso? Quero estar. Você está entendendo disso e disso? Aí a mulher, eu não entendi isso. Ele não já é o que ele tinha entendido. Entendi. E aí ele Pois é. Deus chama a quem Ele quer e aqueles que estão nele, né, Ele próprio diz que não pode ser tirado. Agora, para fechar, né, seja inclusivista, seja exclusivista, né, a ortodoxia cristã diz o seguinte: sem a intermediação de Jesus Cristo, seja você conhecendo Ele pelo seu próprio nome ou não, é impossível o homem se reconciliar com Deus, certo? Somente a intermediação de Jesus Cristo é que reconcilia o homem com Deus e, portanto, o torna apto a viver da eternidade junto com Deus. Isso pode acontecer conscientemente, né? Pode ser que você precise professar isso, né? Conhecer Ele pelo nome. Ele pode se revelar secretamente, mas ainda assim mudar a sua personalidade. Sem regeneração, não há vida eterna. Acho que agora só tenho 5 minutos, né? Por exemplo... Já acabou? Vou terminar essa parte do budista. Por exemplo, um budista de bom temperamento pode ser levado a se concentrar cada vez mais no ensinamento budista sobre a graça e deixar para segundo plano o ensinamento de determinados outros pontos, embora ele possa ainda afirmar que crê nessa doutrina. Muitos dos bons pagãos que viveram bem antes do nascimento de Cristo poderiam ter estado nessa posição. E é claro que sempre haverá uma grande quantidade de pessoas que se mostram mais do que confusas e têm um monte de crenças inconsistentes, todas misturadas numa grande miscelânea. Consequentemente, não há muita serventia em tentar emitir juízos sobre cristãos e não cristãos tomados em conjunto. Pode até haver alguma utilidade em comparar cachorros e gatos, ou mesmo homens com mulheres, tomados como um todo, porque nesses casos sabemos quem é quem. Além disso, um animal não se transforma, nem lenta, nem repentinamente, de cachorro em gato. Mas, quando estamos comparando de modo geral cristãos e não cristãos, normalmente não estamos pensando em suas ideias vagas, em duas ideias vagas que adquirimos dos romances e jornais. Se você quiser comparar um mau cristão e um bom ateu, deve pensar sobre dois espécimes reais com os quais se confrontou de verdade. Se não nos referirmos assim aos fatos concretos, a única coisa que estaremos fazendo é perder tempo. O que é que ele está dizendo? A vida é mais complicada do que aparece nas redes sociais, certo? Um bom ateu pode ser uma pessoa muito melhor do que um mau cristão, não tenho dúvida disso. Né? Você pode ser um ateu
extremamente generoso, é uma pessoa confiável, é um bom marido fiel, né? Ou uma boa esposa fiel, né? Um bom filho que respeita os pais e a tradição, mesmo não crendo que Deus existe. Certo? Ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa que se diz cristã, às vezes até que já entrou num processo de santificação, né? Já foi regenerado, e está passando por dificuldades na sua vida e fazendo coisas que um cristão não deveria fazer. Certo? Uma hora Deus vai te chamar. Se você realmente tá marcado com o selo da promessa, uma hora Deus vai te chamar, né? Vai cobrar de você alguma coisa e você vai ter que entrar nos ajustes. Mas você pode estar passando por um período em que você, como pessoa, tenha comportamentos reprováveis, né? Isso não diz nada sobre o cristianismo ser verdadeiro ou não. Isso diz sobre você ser uma pessoa real e sobre a outra, o ateu bom, né? O bom ateu, ser também uma pessoa real. E o mundo é uma miscelânea de pessoas que estão nessa fase, nessa transição, né? Não é assim que a gente vai provar que o cristianismo é verdadeiro ou falso, certo? Vou parar por aqui mesmo porque daqui a pouco eu tenho que estar lá. Vamos voltar ao nosso modo de igreja.